Romanos capítulo 8, versículo 19, todos acharam? Amém. Amém? A palavra do Senhor diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Diga glória a Deus em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, fala assim: tem pessoas lá fora que esperam a sua manifestação como filho de Deus. Isso é forte demais, hein, irmão? Que responsabilidade, hein? Mais uma vez, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu vou ler só o 20 aqui. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, ou seja, ao pecado, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Devido ao pecado de Adão, toda a humanidade foi destituída da glória de Deus, não pela sua vontade própria, mas devido ao pecado que ocorreu no jardim do Éden. O próprio Satanás estava por trás de tudo aquilo, o homem se corrompeu e toda a humanidade foi destituída da presença de Deus. Não foi pela vontade dele próprio, do homem natural. Ele não sabe disso, mas ele precisa ter um encontro com Jesus como eu tive e você teve. Amém? Mas antes disso tudo, Paulo diz que vai ser através de nós, dos filhos de Deus, que muitos vão alcançar a Jesus Cristo. Muitos serão alcançados. Então eu convido a você agora a sentar, feche os olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós louvamos por esse momento de comunhão. Rendemos graça porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Independente das lutas, das intempéries, o Senhor é conosco, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, e graça te damos, Senhor, pelo Teu favor, Senhor, pela Tua bondade, Senhor, por toda a sorte de provisão, Senhor, por tudo aquilo que Tu és, Senhor. Senhor, nesse momento, Pai, nós convidamos a presença do Espírito mais uma vez, para ser o ministrador dessa noite sobre o Teu povo, a Tua igreja. Tome a vida do pregador, conceda a palavra de sabedoria e de revelação, Senhor, sobre a vida do Teu povo, Senhor, que junto com essa mensagem, sinais e maravilhas possam ser notórios em nosso meio, como cura, libertação, renovação espiritual, resposta de oração, Senhor. Esse é o desejo da nossa alma, Senhor. Espírito Santo, nos ajude, fale conosco, no nome de Jesus, e toda a igreja que crê diga amém, amém e amém. Amém. Queridos, a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 19, o apóstolo Paulo ele escreve algo à igreja, direcionado pelo Espírito Santo. Por que Paulo escreve sobre esse assunto à igreja? Se nós entendemos o contexto do livro de Romanos, a palavra de Deus nos ensina, aquele povo daquela época, os primeiros cristãos de Roma, eles estavam saindo de uma idolatria, ou seja, antes eles cultuavam outros deuses, e a prática desses deuses pagãos era de uma forma carnal. As pessoas adoravam esses deuses, os deuses gregos, os deuses de Roma, através da prostituição, através de orgias sexuais, através também da embriaguez. Eles prestavam culto aos deuses a qual eles criam dessa forma, adorando essas falsas entidades. Então essas pessoas, quando receberam Jesus na sua vida, os primeiros cristãos de Roma, Paulo orienta que agora essa igreja, ela deveria agora andar numa nova realidade de vida. Ou seja, agora eles são uma nova criatura, eles nasceram de novo, são filhos de Deus, e eles precisavam agora adorar a Deus de uma forma correta, não da mesma forma como adoravam outros deuses, mas da mesma forma como Deus assim ensinava ao seu povo. E Paulo ele explica isso, que naquele momento a igreja, ela precisava demonstrar que realmente estava vivendo numa novidade de vida. Como diz Paulo em Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aleluia! Se realmente nós nos convertemos, nova criatura nos tornamos, ou seja, uma nova mentalidade, uma nova visão, um novo posicionamento, um novo falar, um novo caminhar. Ter a mente de Cristo é exatamente isso. Essa é a maior obra que Jesus quer realizar em nossa vida. Deus tem prazer de nos abençoar, Deus tem prazer de nos fazer prosperar, sim, mas a maior obra que o Espírito Santo deseja realizar em nossa vida é forjar o caráter de Cristo em nós. Quando nós lemos lá no livro de Gálatas, que fala sobre os frutos do Espírito, ali diz sobre o caráter cristão.
Então ali a bondade, o amor, a misericórdia. Deus quer nos levantar a sua igreja como instrumento de graça, como instrumentos de amor, como instrumentos de poder de Deus, como instrumentos de fé. E Paulo escreve à igreja dizendo: olha, nessa nova realidade de vida que vocês vão andar, vão caminhar, é preciso. Por quê? Porque há uma ardente expectativa no mundo, na humanidade, de ver a manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos dessa noite? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amados, uma grande responsabilidade. Paulo diz que a humanidade, a criatura, aqueles que ainda não receberam Cristo como Senhor e Salvador, eles estão numa ardente expectativa de ver a manifestação dos filhos de Deus. Paulo está dizendo que eles esperam ver a manifestação da igreja do Senhor, dos filhos de Deus. Paulo não está dizendo que eles estão numa expectativa de ver mais uma religião. Eles não estão numa expectativa de ver uma religião dos hindus, dos muçulmanos, dos testemunhos de Jeová. Eles não estão interessados na manifestação da idolatria. Mas o que eles querem, na verdade, ainda que muitos ali critiquem, ainda que muitos venham a zombar, mas no seu subconsciente, quando ele vê um cristão, eles querem ver algo diferente na vida daquele que professa fé em Cristo. E isso é uma grande responsabilidade que Deus chamou a igreja, que sou eu e você. Muitos, existe um ditado popular que diz: muitos têm a facilidade de andar no peito o nome de Jesus Cristo. Muitos têm essa facilidade de carregar em seu peito o nome de Jesus, mas poucos têm peito de servir a Jesus. Ou seja, colocar uma camisinha que Jesus, eu sou teu, Jesus, eu te amo, Jesus é meu amigo, ou seja, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu sou filho de Deus. Meu irmão, qualquer um pode carregar um traje desse, mas peito para servir a Deus, poucos têm. Então, amados, uma coisa que a igreja peca nos dias atuais é sobre realmente o testemunho de vida. Nós temos que aprender que, como cristão, e muitas pessoas às vezes pecam por isso, porque ela aceita Cristo, mas não anda numa realidade de uma nova criatura. Elas aceitaram Jesus, mas elas continuam vivendo uma realidade de uma antiga natureza do pecado, numa velha criatura. Ou seja, esse testemunho não glorifica o Senhor. Quantas pessoas lá fora, às vezes, se surpreenderem através do nosso testemunho, fica surpreso, pelo contrário, de saber que aquela pessoa é um cristão. Quantas pessoas no trabalho, às vezes na faculdade, pessoas que entram ali na sala de aula, às vezes é um vizinho, às vezes um próprio parente, quando ele sabe que a pessoa é um cristão, ali há uma verdadeira surpresa, não positiva, mas negativa. Você é cristão? Porque na verdade, por mais que o mundo critique os filhos de Deus, os cristãos, no seu subconsciente a gente quer ver algo diferente em nós. Eles podem apontar, eles podem falar mal de igreja, podem falar mal de pastor, mas eles esperam que o cristão venha fazer a diferença. Tanto é que a gente sempre costuma dizer, quando uma pessoa de uma outra religião peca, ninguém aponta a sua crença, ninguém aponta, olha, porque é um macumbeiro, porque é um espírita, porque é um idólatra, não. Mas quando um homem, mulher de Deus, que é um cristão, quando ele erra, lá, é crente, está indo para a igreja, está voltando da igreja agora, é crente. Por quê? No subconsciente ele sabe, por mais que ele não conheça o evangelho, ele sabe no seu subconsciente e ele espera o aguardo, a manifestação dos filhos de Deus. E quem é que pode se manifestar? Quem é que pode realmente fazer a diferença? São os filhos. Mas quem na verdade são os filhos de Deus? Primeiro, aqueles que receberam Jesus Cristo como seu único Salvador. No livro de João a Bíblia diz que Jesus ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todo aquele que o receber, Deus deu o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Primeiro passo. Segundo, os filhos de Deus, eles têm uma característica peculiar. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo. É impossível você manifestar Jesus na humanidade, no mundo. É impossível você fazer a diferença como sal e luz, se você não for uma pessoa que se renda ao Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Tem muitas pessoas que levantam a bandeira denominacional, eu sou isso, sou aquilo, batista, universal, eu sou pentecostal, eu sou presbiteriano. Meu irmão, em nome de Jesus, a única forma de você levar Cristo às pessoas é quando você é dirigido pelo Espírito Santo. Um crente que é carnal, um crente que não se rende às coisas de Deus, ele não dá um bom testemunho, ele dá um péssimo testemunho, porque ele não está vivendo de uma realidade, uma nova natureza, de uma nova criatura. Ele aceitou Jesus, mas ele resiste à obra do Espírito Santo. O Espírito Santo quer transformar, quer aperfeiçoar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado aonde você está, seja na sua casa, seja na rua, seja na sua vizinhança, na sua vida profissional, no seu trabalho, seja onde for, dentro e fora da igreja, na arena da vida. Deus espera que o meu testemunho venha glorificar e bendizer ao nome do Senhor. Paulo escreveu aos Romanos, vocês precisam haver essa realidade nova de vida. Vocês são novas criaturas, vocês não nasceram de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O mundo lá fora está numa expectativa de ver a manifestação de nós como filhos de Deus. Então, amados, essa responsabilidade Deus ele trouxe à igreja. Então, quando nós resistimos o mover de Deus, quando Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2, que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar a nossa mente para que experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. A transformação no grego significa metamorfe. Essa palavra vem também de metamorfose, ou seja, é mudança, renovação da minha mente. Aleluia! E essa renovação, entenda bem isso, Deus não quer dar uma mente nova ao homem. Deus ele quer renovar a mente do homem, diferente. Renovar a mente significa levar a mente do homem ao plano original do jardim do Éden, aonde o homem vivia em santidade com Deus antes da queda. Renovação, levar a nossa mente no plano original, como Deus de princípio ele criou um homem para o seu louvor, para a sua glória. Renovar a mente do homem é o plano original desde a criação. Ou seja, o Adão tinha comunhão com Deus, Adão vivia em santidade, Adão prestava culto ao Senhor, aleluia, era ali servia ao Senhor, lavrava o jardim, ali havia uma intimidade, uma comunhão, foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, mas devido ao pecado, houve a corrupção em todo o gênero humano, mas em Cristo, Ele quer trazer essa restauração ao seu povo, aleluia, voltar a ter a mente de Cristo, voltar a ver como Deus vê, a pensar como Deus ele pensa, como age Deus, eu devo agir. Então, da mesma forma, Paulo, ele fala que a criatura está numa ardente expectação de ver a manifestação dos filhos de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, abre a sua Bíblia em nome de Jesus. Se a mente, amados, ela não for renovada, não tem como você testemunhar Jesus Cristo. Se eu não me rendo à obra do Espírito Santo, Deus ele pede que eu venha renovar a minha mente. Eu tinha antes um pensamento, agora Deus espera que eu venha ter um novo pensamento, para mim andar nessa nova realidade. Os meus pensamentos novos em Cristo, a mente de Cristo, me faz ter atitudes novas. As minhas atitudes, na verdade, são meus hábitos. Os meus hábitos formam o meu caráter. Entenda bem isso. Tudo começa no pensamento. O mau pensamento vai gerar o que? Uma má atitude. A minha má atitude vai gerar o que? Um mau caráter. Para mim ter um bom caráter, o caráter de Cristo, como ali Gálatas fala, o fruto do Espírito, é o caráter de Jesus em nós. Eu preciso mudar a minha forma de pensar, renovar a minha mente. Quando eu renovo a minha mente, a minha forma de pensar, alinho minha mente com a palavra de Deus, aquilo que Jesus espera de mim, o que Deus, o Senhor da minha vida, eu começo a alinhar minha mente com a palavra de Deus e começo uma nova mentalidade, aquilo que edifica, aquilo que Deus espera de mim, eu começo a me submeter nessa verdade e com isso eu vou produzir novos posicionamentos. Esses novos hábitos que eu vou praticando vai forjando um novo caráter na minha vida. Da mesma forma você vê pessoas que antigamente vivia na traição, vivia no adultério, vivia na prática da mentira, ou seja, do engano. As pessoas, quando ela realmente se submete a Deus e ela deixa Deus ser Deus, o Espírito Santo encontra lugar para operar,
ela se doa, corpo, alma e espírito. Alma é psique, é mente. Se Deus quer ser glorificado no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, eu tenho que deixar Ele habitar na minha mente. Não servir somente no meu espírito, mas na minha mente e no meu corpo. Aleluia! E quando eu me rendo, me submeto a Deus, o Espírito Santo, Ele faz essa obra. Ele começa a me aperfeiçoar, porque o grande propósito de Deus é nos aproximar cada vez mais da imagem e semelhança do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele quer fazer de mim e de você instrumento de graça, de amor, de misericórdia, de poder, de unção e fé. Se um crente que ele não se rende à palavra, é um crente questionador, é um crente murmurador, é um crente que só vive questionando a vida, é um crente incrédulo, esse não manifesta o poder de Deus ao mundo. Quando as pessoas dão um péssimo testemunho, você é da igreja, com essa fé que você tem, você deve glorificar, adorar a Deus, você só murmura e só questiona a Deus? Aonde está a tua fé? Só reclama da vida, só olha para a derrota, você não está se manifestando como um filho de Deus. A Bíblia fala que os mesmos sentimentos que houve em Cristo tem que ter em mim. A mesma forma como Jesus pensa, Ele fala, eu te dou a minha mente. O homem natural não entende as coisas espirituais, mas aquele que é espiritual, ele tem a mente de Cristo. Ele conhece a palavra de Deus, ele tem a sabedoria do alto. Ele sabe aquilo que Deus fala que é para ele exerce a fé sobre a verdade de Deus. Quantas pessoas às vezes dão um péssimo testemunho? E às vezes pessoas que são ímpias dizem assim, vem cá, você vai na igreja? Por que você não dobra o teu joelho e ora? Às vezes o ímpio ensinando o crente o que deve fazer. Vem cá, você frequenta a igreja, mas por que você não dobra o teu joelho e clama o teu Deus? Cadê a fé que você fala que você vai na igreja, você frequenta quarta, sexta, domingo? Cadê a fé que você precisa ter para vencer a situação? Nós precisamos andar nessa nova realidade de vida. Aleluia! Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, eu pedi para os irmãos abrirem aqui, deixa eu aqui me localizar. A palavra de Deus, olha que tremendo isso aqui, irmãos. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados em uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência, ou seja, com capacidade de esperar a carreira que nos está proposta. Amém? Então aqui o autor de Hebreus, ele fala que nós estamos rodeados diante de uma grande nuvem de testemunha. Existem testemunhas visíveis, você é uma testemunha, as pessoas são uma testemunha. Existem as testemunhas invisíveis, existem anjos, existem demônios, o próprio Deus, você não vê, é espírito, mas Ele é uma testemunha. Existe testemunha natural, existem testemunhas espirituais. A Bíblia me diz que eu estou rodeado por essa grande nuvem de testemunha. E aqui o autor de Hebreus, ele anuncia: deixai todo embaraço e pecado que tão de perto nos odeia. O autor não diz que o pecado está longe de você, está perto. E nós temos que ter vigilância. Mas uma coisa que é interessante, ele fala embaraço e pecado. Embaraço não é pecado, mas o embaraço pode ser uma situação que pode levar você a pecar. Tem pessoas que já estão no pecado, mas o embaraço é aquela situação que está caminhando para o pecado. Você sabe que pode te afastar de Deus. Às vezes é aquela amizade, você ainda não pecou, mas você sabe que tudo ali que está sendo compartilhado está contribuindo para você cair em laço. E o Espírito Santo às vezes fala ao nosso espírito, mas a nossa alma, ela deseja algo, a carnalidade. Por isso que temos que servir o Espírito, saber aquilo que eu tenho que fazer, mas servir Cristo na minha alma é dele. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele tem que reinar sobre o meu desejo, a minha vontade humana, porque a sua vontade é perfeita e melhor do que a minha. Eu sou servo de Deus, somos filhos de Deus, e os filhos de Deus têm uma característica também, ele parece com o pai. Aleluia. Os filhos, ele tem o pai como referencial. Filho pequenininho sempre pode imitar o pai, né? Ele acha que o super-herói dele é o pai dele. O nosso super-herói é Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia.
O embaraço é aquilo que está caminhando para um pecado. Não é o pecado, eu estou pecando. Sabe aquela coisa de namoro? Eu tenho 2 adolescentes, começando a namorar, sempre oriento. Aí começa, né? Não estou falando aqui o caso dele não, mas eu oriento, porque isso acontece com todo mundo. Aí vai, daqui a pouco o negócio vai ficar esquentando o namoro, aquela mão boba começa a deslizar, é embaraço, é embaraço, é embaraço. Meu irmão, para acontecer, é rápido demais. É uma linha muito tênue, muito próxima. Então a gente tem que ter uma sabedoria, fugir da aparência do mal. Quantas pessoas a Bíblia fala que o mundo, eles estão numa ardente expectativa de ver a manifestação, sabe do que, irmão? O mundo, ele já está cansado de ver manifestação de fornicação. O mundo está cansado de ver de manifestação de adultério. O mundo está cansado de ver a manifestação de famílias destruídas. O mundo está cansado de ver pessoas sendo tragadas pelas drogas. O mundo está cansado de ver a corrupção do gênero humano. O cristão que se preza, ele tem que vigiar, para não ser mais um no meio da multidão. O mundo precisa ver nos cristãos é manifestação da luz, da verdade, do poder, da unção de Deus, de santidade. É isso que o mundo precisa ver. Não é que ninguém é perfeito não, meu irmão, mas Jesus, ele fala que temos que ser santo como ele é santo. Falha uma coisa, vem incomitar no pecado é outra. Tem muitas pessoas vivendo no pecado, estão perdendo até a dor do pecado. Quando você sente a dor do pecado, dá glória a Deus. Quem dá misericórdia sobre a sua vida. A dor do pecado, quando ela vem, você cometeu, doeu, a pessoa se arrepende, não é remorso não. Arrependimento é mudar de mentalidade, posicionamento e atitude. Remorso a pessoa faz hoje, já vai estar fazendo a mesma coisa. É mudar de posição, mentalidade. Eu fiz isso, errei, pequei, feri os princípios, eu estou afastando Deus da minha vida, o Espírito Santo tem em cima de mim, eu paro por aqui, eu me arrependo e mudo de mentalidade, posicionamento e atitude de direção. Isso é o verdadeiro arrependimento. Agora, pessoas que começam a pecar e começam a perder até mesmo a dor do pecado. Aí muitos falam assim: o Espírito Santo, ele se afastou de mim. Não, é você que está se afastando dele, porque a vontade dele é habitar dentro do homem. Aleluia! Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Há uma ardente expectativa. O mundo espera ver testemunho de cristão. Não é de outra crença, não é de mais uma religião, é dos filhos de Deus, da imagem e semelhança de Cristo, aqueles que são nova criatura. Quantas pessoas, irmãos, às vezes eu conheço dentro de empresa, trabalho e tudo, quando a gente sabe que aquele cabra é um cristão, é vergonha. É uma vergonha. E sabe por que muitas pessoas, irmão, às vezes, ela não consegue vencer o pecado? Porque ela só pensa no pecado 24 horas por dia. Ela só pensa no pecado, é pecado, pecado, aquilo é pecado, eu posso não ser pecar, eu vou pecar. Para de pensar tanto no pecado, sabe o que enche a tua mente? É para a palavra de Deus. Quanto mais você fala do teu pecado, quanto mais você deseja e fala dele, mais ele vai aumentar esse desejo do coração. Prova bíblica, Salmo 115 vai me dizer o seguinte: que ali o povo, na idolatria, a imagem tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mão, mas não apalpam, pés, mas não andam, tem nariz, mas não cheiram. Mas todo aquele que idolatrar, todo aquele que adorar a imagem, se tornará um semelhante àquilo que adora. Tudo que você adora, adoração significa dar toda a sua atenção. É quando você coloca todo o teu foco. Se você tirar o teu foco do pecado, só de pecado, do desejo, e coloca o foco em Jesus, você vai se tornar mais semelhante com Jesus Cristo e menos com o pecado. Mas minha mente vazia, eu não encho com as coisas que me santificam, eu não encho com a palavra de Deus, o pecado começa a dominar cada vez mais, o desejo do meu coração, a vontade, e a pessoa acaba o quê? Cedendo.
Em vez de manifestar como filho de Deus, que tipo de manifestação essa pessoa está manifestando para o mundo? Meu irmão, o mundo não conhece a Deus, mas ele precisa ser conhecido através de nós. O mundo, ele fala sobre Deus, mas não conhece a Deus. Eu não conhecia Jesus, eu achava que conhecia Deus na minha religiosidade antes de me converter. Falava de Deus, o cara lá de cima, tinha minha crendice, chegava às vezes chapado dentro de casa na adolescência, ali, quando era jovem, né? Aí tinha um quadro ali com a imagem de Jesus Cristo, olhos verdes e louro, né? Eu achava que ele era Jesus Cristo, aquele ali, né? Uma pintura de Leonardo da Vinci, né? Ele que não tem nada a ver com a figura de um judeu, mas está lá. Eu antes de entrar no meu quarto, estava lá, aí eu beijava, fazia, pô, tá me guardando. E estava no pecado, estava ali fazendo tudo que não presta. O mundo não conhece. Ele precisa ser, Deus precisa ser conhecido através de mim e você levando para este mundo. Jesus ele fez isso em João capítulo, abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 26. Olha aqui o propósito de Jesus aqui em nosso meio. Jesus, aquele que se esvaziou de toda a sua glória, tomou forma humana, se humilhou por amor a nós, pagou um grande preço de sangue, pela graça nós fomos alcançados, pelo grande sacrifício. Custou caro isso, irmão. Temos que valorizar. Em João capítulo 17, versículo 26 diz: e eu lhe fiz conhecer o teu nome. Quem fez conhecer? Foi Jesus. Ele está falando para o Pai: Pai, eu fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles. Está falando de nós agora, e eu neles esteja. Jesus está falando ao Pai aqui nessa oração, dizendo o seguinte: Senhor, meu Pai, da mesma forma eu fiz o teu nome ser conhecido, mas agora eu estarei dentro deles. Aleluia, eles vão continuar esse propósito. Os teus filhos, como eu fiz, eles farão. Aleluia. Filhos de Deus só pode manifestar como filho quando ele se permite ser dirigido pelo Espírito, quando ele dá lugar e liberdade para o Espírito Santo. Isso é uma realidade da igreja. Quantas pessoas talvez você conhece, está 10, 15, 20 anos e você não vê nada de Jesus na vida da pessoa? Ela pode ser tudo, irmão, frequentador de igreja, pode ser um religioso, mas de Jesus não tem nada. Isso é duro de ouvir, mas é verdade. Pode ser tudo, religioso, quanto eu tenho 20 anos de igreja, pastor. Não aprendeu nada ainda, né? Frequenta todos os cultos, é religioso, sim, mas não tem nada de Deus. Aleluia, queridos. Conhece, lê Bíblia, mas não tem nada de Jesus. Meu irmão, Satanás conhece mais de Bíblia do que eu e você junto, mas não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus. Então a gente tem que entender, irmão, que o mundo está nessa expectativa. Tem parentes, tem familiares que estão olhando para nós. Tem pessoas do seu trabalho, tem pessoas na sua faculdade, vizinho. Nós temos que estar atento a isso. Isso vale tanto para a liderança como para a membresia de igreja. Quantas pessoas, irmãos, estão hoje, infelizmente, por não vigiar, estão dando lugar ao diabo. E tem pessoas que pensam assim: não, mas a vida é minha, pastor, eu não estou prejudicando ninguém. Você que pensa. O teu mau testemunho não somente interfere na sua vida com Deus, mas implica porque você está impedindo outras pessoas de conhecer Jesus através da sua vida. O nosso mau testemunho empurra outras pessoas para o mau caminho. Pô, se aquela pessoa ali vai frequentar a igreja e faz o que faz, então eu vou fazer da mesma forma. Se o meu líder não está nem aí para pecado, comete pecado e faz, então eu vou pecar também. Seja um pastor, seja líder de jovem, adolescente, seja líder do que for numa igreja. Meu irmão, o que é isso? Tem pessoas pegando todo pecado. E detalhe, um líder é um referencial para o seu grupo. E às vezes estão pegando, mostrando o pecado como um troféu. Aonde nós vamos parar? Aonde está realmente o cristianismo? Ser cristão é ser parecido com Cristo.
Ser cristão é ser pequenos Cristo. Agostinho, certa vez, ele falou, meu irmão, pregue, se necessário, use as palavras. Sabe o que significa isso? O teu testemunho vale mais do que 1000 sermão domingueiro. Tem pessoas que falam de Jesus, falam, sabe até o caminho. Tem pessoas que louvam a Deus, tem pessoas que ocupam ministério, tem pessoas que estão ali, até mesmo numa liderança, está ensinando a palavra. Mas são pessoas que não peçam um testemunho de vida. Não, a vida é minha. Não, a vida é sua, mas você vai prestar conta disso. Quantas pessoas, às vezes, é um referencial, a pessoa como líder. Se a pessoa faz isso, está tudo mil maravilha, então o negócio é bom. Existe uma passagem bíblica que a gente tem que falar de lamentar e chorar pelas nossas misérias. Tem pessoas que estão se arrependendo. Aleluia. Temos que chorar e lamentar, olhar para Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Aleluia, Deus. A coisa é séria. Eu estava lembrando aqui de uma passagem bíblica. Em 2 Crônicas capítulo 9, você vai ver aqui o testemunho de um servo de Deus. 2 Crônicas capítulo 9. Segunda Crônicas capítulo 9, no versículo 1 diz assim: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém experimentar Salomão. Escute aqui: Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Deus exaltou o Salomão, um homem que tinha sabedoria. Não existe como Salomão, nem haverá, como a Bíblia diz, nem tão rico como ele. Aquela sabedoria, a sua vida, ou seja, a sua fama percorreu por várias nações. E vinha uma rainha de Sabá, ouviu falar de Salomão, mas ela queria verificar com seus próprios olhos. E aqui 2 Crônicas 9 fala: ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio à sua cidade de Jerusalém, de Salomão, e a experimentar a Salomão. Tem muitas pessoas, irmão, falando às vezes de mim e de você: olha, aquela ali é um homem de Deus. Aquela irmã ali, olha, é uma mulher de oração, mulher firme, tem uma sabedoria, tem uma unção. Existe um temor a Deus. Tem pessoas que estão ouvindo, mas muitas vezes elas vêm até você para experimentar, ver se isso é uma verdade. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Essa mulher veio de longe. Salomão, Deus o exaltou de uma tal maneira, a sua sabedoria. Mas ela decidiu: não, quero ver esse negócio de perto, se isso é uma verdade. Continuando o texto: com enigmas, com muito grande comitiva de camelos carregados de especiarias, ouro em abundância, pedras preciosas, veio a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E falou com ele de tudo que tinha no seu coração. Salomão lhe explicou todas as suas palavras, e nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe declarasse. Aleluia! Sabe aquela pessoa que tem Deus? A pessoa chega e começa a perguntar ali, então há uma oportunidade, ele nada ocultou. Quantos crentes são chamados agente 007? Olha, eu vou falar tudo aquilo que você quer saber, eu vou falar para você. Ele estava usando a nossa sabedoria, estava manifestando na qualidade de filho. Quantas pessoas têm uma palavra de vida para tirar uma pessoa de morte, de laço? A unção que está sobre a nossa vida é para orar sobre os enfermos e expulsar demônio. Aleluia! Deus nos confiou algo grande sobre nós. E quantas pessoas às vezes têm vergonha de falar de Jesus? Se eu falar de Jesus, eu vou perder a amizade, pastor. Não, aquela pessoa é tão bacana. Jesus pode estragar a minha relação. Já vi casos verídicos, eu não sei se os irmãos lembram, já falei que não está, de uma pessoa que ela vinha sempre com um amigo de faculdade, ele sempre dava uma carona para ela. E ela sempre naquela vontade de falar de Jesus. Uma pessoa boa e tudo, mas ela pensava: se eu falar de Jesus para ele, eu vou estragar a minha amizade. Eu acho que ele não vai entender, ele não vai aceitar, ele não vai
ser bem recebido isso. E ela ficou prorrogando, cada dia ela prorrogava. Certa vez o rapaz morreu de acidente. Ela ficou se culpando por não falar do amor de Deus para a vida daquele jovem. Quantas pessoas estão assim? Não, se eu falar, de repente eu vou perder aqui. Essa pessoa aqui, ela me favorece muito. Eu vou perder esse favorecimento dessa pessoa. Não, Jesus aqui pode me atrapalhar. Aqui Jesus não entra, aqui quem manda sou eu. A Bíblia fala que Salomão, ele nada ocultou. Ele falava e explicava por todas as palavras de vida, falando sobre as coisas de Deus proclamando. Detalhes. Versículo 3: E vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Quando ele olhou para a casa que Salomão edificou, assim, meu Deus, Deus é com esse homem mesmo. Nós somos casa do... Nós somos casa do... Nós somos igreja, vem, querido? Quantas pessoas têm que ficar admiradas pela sua vida, olhar para você e ficar admirada pela sua casa espiritual, que é a sua vida com Deus? Quem é essa casa onde essa mulher pode ficar realmente admirada, as pessoas possam ver você e ver Deus? Essa casa está escrita em Mateus capítulo 7, versículo 24, que aquele que ouve a minha palavra e pratica é sábio. Salomão era sábio. Ouve a minha palavra e pratica, é isso? Esse é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Estou falando aqui no tempo como está dando com Deus. Edifica a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que só ouve é chamado insensato. Falta de sabedoria, insensatez, não há prudência. É um homem que somente ouve a palavra, mas ele não pratica. Edifica a sua casa sobre o monte de areia. Rainha de Sabá, quando olhou aquilo que Salomão construiu, ela ficou maravilhada. A nossa vida está sendo acrescentada a cada dia, sendo edificada, quando nos rendemos à vontade de Deus, quando damos liberdade à pessoa do Espírito Santo. Estamos crescendo a cada dia, sendo edificados pelo Senhor. Aleluia! Detalhe: vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria, é de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa. Aleluia! Sentou à mesa com Salomão e viu o banquete de Salomão. Banquete, irmão, que eu sei, só tem coisa boa. Você vê banquete tem coisa ruim? Banquete que se preza, né? Vamos aqui o banquete todo ano, pelo menos vez do ano o pessoal tem, que é a mesa de Natal, a ceia, né? Tem tudo, tem direito. Aleluia! Tem tudo do bom e tem tudo o quê? Do melhor. Então, meu amigo, na mesa do cristão tem que ter a coisa boa, boa e do melhor. Entenda bem isso. Estou falando da sua casa aquela vez que você comprou, não, na Casa Bahia não, nem da Ricardo Elétrico não. Eu estou falando, irmão, que o homem de Deus e a mulher de Deus, ele tem na sua vida aquilo que edifica. Aleluia! O homem de Deus, ele tem algo para apresentar, ele tem um banquete. A Bíblia fala, o próprio Deus falando a Davi, que ele prepara uma mesa, um banquete na presença dos nossos inimigos. Sabe o que é isso? É uma vida onde nós temos experiências com Deus. Você tem o que falar, a sua mesa é farta, a sua mesa é cheia. Olha, meu Deus, eu ando com Ele, eu tenho experiência com Ele diária. Deus fez isso no meu dia, Deus fez assim, Deus fez assado, Deus operou. Eu oro, o Espírito Santo fala comigo. Eu oro, Deus ele age, a unção vem. Isso é mesa farta. Vida com Deus. Tem pessoas que não têm o que contar, porque não andam com Deus. Então, um mau testemunho, péssimo testemunho. Às vezes vive uma vida, irmão, por não exercer fé, por não exercer a palavra. Ainda diz que isso é da vontade de Deus. Cheguei certa vez num posto de saúde, eu falei isso aqui, mas eu vou repetir, a expressão está me lembrando. Cheguei lá na fila, fui levar lá, tinha que pegar um testado médico do meu filho para fazer esporte. Aí tem um posto de saúde aqui público, vamos lá. Só que posto de saúde é uma benção, né? É aquela fila quilométrica. Estou lá na fila, só peguei um testado médico, veio o garoto lá, graças a Deus, tudo bem. Aí tem uma abençoada, a segunda pessoa na minha frente. E ela começando, e você quer o quê?
Eu tenho osteoporose, eu tenho osteoporose, eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, eu tenho isso, olha, eu tenho um dedão aqui ruim, tem aqui, meu estômago não funciona nada, tudo ruim. Eu falo assim, meu Deus, essa mulher está morta e não sabe. Essa mulher, não, mas sabe aquele orgulho? Você toma quanto medicamento? Eu tomo uns 2, eu? 4. Tipo assim, eu sou melhor que você. Você tem isso? Não, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Aí no finalzinho, assim, meu, Jesus, um dia, quem sabe, ele vai me curar. Meu irmão, por aquilo que a mulher falou, tanto de doença, você vê que não tem fé nenhuma. A boca fala que o coração está cheio. Isso não manifesta, na verdade, como um filho de Deus. Jesus, quando viu os leprosos, eu falei, pô, vai morrer mesmo, hein, cara? Tá tudo podre, tu. Vai morrer, cara. Tá caindo nariz, tá caindo orelha, tá tudo ruim. Jesus, ele repreendia a enfermidade, ele buscava cura. Meu irmão, se nós temos a mente de Cristo, a gente tem que andar como ele andou, que a Bíblia fala. A Bíblia me ensina que eu devo andar como ele andou. E para isso a minha mente tem que ser renovada. Eu tenho que pensar como Cristo, a palavra de Deus está aqui. É o meu banquete, a minha mesa que está farta. Quando você medita na palavra, você recebe revelação, você recebe unção, você recebe resposta de Deus, você começa a ter intimidade, porque você tem uma mesa farta, você tem vida com Deus. Aleluia. Tem muito cristão com mesa vazia. Jesus é bom, eu estou na boca, está vendo ele, Jesus está te batendo muito, meu filho. Jesus está te batendo, filho. Como é que está? Estou indo. Está para onde? Para o céu ou para o inferno? Tu não sabe, meu irmão. O cara deixa palavra, morre de derrota. Fala que cristão reclama de tudo. Aleluia. Aqueles crentes orgulhosos. Não, e fala assim, o crente orgulhoso, vou dar um exemplo para você. Fariseu publicano, pregamos aqui semana passada. O orgulhoso assim, Senhor, eu estou indo na tua casa, eu oro 3 vezes ao dia, como Deus tivesse em débito com ele. Humilde, publicano, Senhor, ser propício a mim, sou um pecador, Senhor, nada mereço. Deus exaltou aquele. Deus não nos deve nada, meu irmão. É pela graça, mas temos que ter humildade até para pedir a Deus. Aí vive o que? É religiosidade. Até frequenta culto, igreja, mas Deus quer que nós devemos ser verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Por quê? Há uma ardente expectativa lá fora de ver a manifestação dos filhos de Deus. Deus lá no céu, quando vê um filho ali sendo usado na pregação, na cura, expulsar demônio, ser boca de Deus, profeta, ganhador de alma, meu irmão, lá do céu o Pai diz: esse aqui é meu filho, amado aquele com prazo. Aleluia. Deus tem que ter prazer em nós, irmão, de olhar para nós e ver, meu Deus, é isso aí que eu quero do meu filho. Em minha intempérie ele age a fé, em minhas lutas ele me busca, ele confia, aleluia, e começa a ter mesa farta, porque tem vida com Deus, tem experiência, vai para a palavra, Deus fala na revelação, a mesa é farta. Quantos crentes estão com a sua mesa vazia, meu irmão? Aleluia. Não falta alimento para encher a tua mesa, não falta poder e unção. O véu já foi rasgado e 24 horas nós temos acesso ao nosso Deus. Aleluia. Aí aqui diz o seguinte, no versículo 4: as iguarias da sua mesa, a mulher viu tudo. A rainha de Sabá era orelhuda, era coruja, ela estava só de vendo. Pá, chegou lá em Jerusalém, chegou no palácio de Salomão, ela estava só, esse cara é forte, esse cara não é fraco não, hein? Deus é posição mesmo. Aleluia. Iguaria a sua mesa, sentou os seus servos e estavam os seus criados, e as vestes deles e os seus copeiros, as vestes deles, as suas. Olha só, ela observou até as vestes, as nossas vestes que são observadas. Aleluia. Deus nos chamou para vestir vestes de louvor. As nossas vestes têm que estar mais brancas como a neve. É isso? As nossas vestes, a veste crítica não pode ser contaminada. Ela não pode estar suja pelo pecado. Aleluia, querido. Falha, meu irmão. A gente é falho. Mas viver no pecado não. Viver na mentira, viver na fornicação, viver no adultério, viver na mentira.
Meu irmão, isso não é de Deus. As nossas vestes acabam se sujando, mas nós temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Senhor, me perdoe, eu vou tomar uma nova posição. Me dá a oportunidade. Meu irmão, abrace a graça de Deus. Graça é o favor merecido. Não abuse da graça, mas abrace a graça. Aleluia. Tem muitas pessoas, irmãos, aí às vezes tomando decisão sem ser dirigida pelo Espírito Santo. Muitas pessoas andando na sua carnalidade, tomando decisão que lá na frente pode se arrepender. Meu irmão, eu aprendi uma coisa: ousadia sem direção de Deus é presunção. Sou ousado. Deus, eu quero, pastor, eu sou ousado. Deus é comigo. Se você não estiver na direção, você está sendo presunçoso. Ousadia sem direção se torna presunção. Você tem que ser ousado no Espírito. Deus falou, Ele falou, eu vou porque Ele falou comigo. Aleluia! Quem é humilde anda com Deus. Pessoa desprovida de humildade anda sozinho. Está fazendo as coisas, e aí Deus? Quer minha aprovação? Você pediu para fazer isso? Você pediu minha orientação? Você pediu minha direção? Aleluia! Tudo que você faça na direção do Espírito vai manifestar a glória de Deus, e a humanidade vai ver Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia! É nos projetos? Seja direcionado pelo Senhor. É na família? Seja direcionado pelo Senhor. O mundo está cansado de ver a família destruída. O mundo quer ver uma família abençoada, restaurada, uma família que resplandeça a glória de Deus, uma família que cumpra o sacerdócio do Senhor. Aleluia! É isso que o mundo espera. Essa mulher viu a mesa dele, essa mulher viu a casa dele, essa mulher viu as vestes dele, essa mulher viu até a subida, quando ele subia para a casa do Senhor. Escute isso. As pessoas observam quando você vai e volta à igreja. Tem crente assim que vizinho fala assim, ó, quando começa a e eu, os cristãos chegou. Que barulho é esse de panela, mulher? O ímpio que mora do lado do cristão, o ímpio, mulher. Que panela é essa que está jogando? Que rola é essa? Barulho é esse quebrando as coisas? Que terra é essa? Não, fica tranquila. O ímpio, a casa do ímpio. Fica tranquila, é porque o crente chegou. Essa mulher via até a subida dele para o templo. As pessoas observam até a nossa saída para a igreja e a nossa volta. Testemunhar dentro é fácil. Temos que testemunhar na arena da vida. Aleluia. É na arena da vida. Aleluia. Quanto estou entendendo, diga glória ao Senhor. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus, porque essa palavra Deus me dá até aqui. Vamos ficar de pé. Vamos orar, irmãos. Nós estamos começando o ano. Deus está falando sobre santidade, obediência. Deus está falando sobre testemunho. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está falando aqui para nós. Repara o altar, porque eu quero descer o fogo do céu sobre a vida de vocês. O fogo só desce quando o altar é reparado. Eu gosto muito da canção da nossa igreja. Uma benção. Vem reparar o meu altar. Mas na verdade quem repara o altar é o homem, não é Deus. Quem tem que reparar o altar não é Deus, é o homem. Botar as pedras no devido lugar. Aleluia! Tirar as pedras ali que chama pecado. Pedra da desobediência, da incredulidade, pedra do meu achômetro, do meu orgulho, da vaidade. Tira tudo isso. Começa a montar um altar novo. Pedra de santidade, de fé, de confiança, de ousadia, no Espírito, na comunhão. Aleluia. Intensificar minha vida com Deus, palavra. Aí sim, meu irmão, o fogo vai descer. A pedra chamada santidade, humildade. Deus, Ele quer derramar fogo, bênção sobre as nossas vidas. Quanto crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. O mundo está lá fora. Nós estamos cheios de projetos de evangelismo, né, irmão? Não estamos cheios de projetos? A gente precisa abrir casas. Mas imagine você abrir uma casa, um crente abençoado como eu falei aqui no altar. Quem é que vai para o culto? Eu vou nessa casa? Pera aí.
Essa casa eu sei como é que é o negócio. Até para isso a gente tem que ter autoridade. Senão o diabo vai envergonhar. Eu quero abrir muitas casas aqui, mas nem todas as casas podem ser abertas. Jesus tem que trabalhar primeiro em nós para operar depois através de nós. Olha a responsabilidade que a gente tem com o reino. Aleluia! Quer ser abençoado, quer prosperar, irmão, quer vencer, quer viver a promessa de Deus? Restaura o teu altar. Aleluia! Esse Deus eu prego e creio que faz, acontece. Agora, dizer para você que Deus vai prosperar a tua vida do jeito que está, todo enrolado, embaraçado, meu irmão, pode ir para outro lugar que prega isso, porque aqui tu não ouve isso não. Creio em bênção, creio em prosperidade de Deus, mas creio também em santidade. Deus não negocia esse tipo de coisa, nem fé. Então a gente tem que saber o Deus que a gente serve. Aleluia! Fecha teus olhos, vamos estar orando em nome de Jesus.